Você sofre de insônia, né? Tem dificuldade para dormir? Então para tudo que você está fazendo agora e me escuta com muita atenção. Você acorda várias vezes durante a noite e sente que nunca consegue ter um sono realmente reparador, né? Se a resposta for sim, esse vídeo pode te ajudar muito. Hoje nós vamos falar sobre insônia e dificuldade para dormir de uma forma diferente de que você costuma ouvir por aí. Vamos entender o que realmente acontece no seu corpo e no seu cérebro quando você não consegue dormir bem. Também iremos ver o que a neurociência explica sobre isso. Vamos olhar pela visão da psicossomática, entendendo quais emoções estão por detrás da insônia. E a gente vai ver também o que a medicina tradicional chinesa e o taoísmo têm a dizer sobre essa condição, porque o Tao não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, seu terapeuta online favorito. A insônia não é não conseguir dormir. Ela tem uma base física, emocional e energética. Quando você entende o que está acontecendo de forma mais profunda, fica mais fácil identificar as causas reais, trabalhar nelas de verdade. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar de forma clara e honesta o que acontece no seu corpo e no seu cérebro quando você não consegue dormir bem. Qual a relação entre emoções e insônia? O que a medicina tradicional chinesa vê como causa da dificuldade para dormir? E o que o Tao propõe para poder ajudar o corpo a voltar a ter um sono mais natural e mais reparador. Então, se você vive com insônia ou sente que seu sono nunca realmente é bom, fica até o final. Esse vídeo pode te trazer uma compreensão nova sobre o que você está passando. Bora começar? Fluir da vida. Entendendo a fisiologia da insônia, vamos começar entendendo o que realmente acontece no seu corpo quando você tem dificuldade para dormir. Durante o sono, o corpo realiza funções muito importantes. Ele repara os tecidos, regula os hormônios, consolida a memória e restaura o sistema nervoso. Mas para que isso aconteça, o corpo precisa entrar em um estado de descanso profundo. E isso só é possível quando o sistema nervoso muda do modo alerta para o modo repouso e reparação. O problema da insônia começa exatamente aí. Na maioria das pessoas que sofrem com dificuldade para dormir, o sistema nervoso não consegue fazer essa transição de forma adequada. Permanece em um estado de alerta, mesmo quando a pessoa está deitada na cama com as luzes apagadas. E isso faz com que o seu corpo continue produzindo hormônios de estresse, como cortisol, em um momento que ele deveria estar diminuindo. Ao mesmo tempo, a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, fica prejudicada. E sem melatonina suficiente, o corpo não recebe o sinal claro de que é hora de dormir profundamente. Na insônia, o corpo está cansado, mas o sistema nervoso continua acordado. E por isso, muitas pessoas relatam a sensação de cansaço, mas com a cabeça ligada. Elas sentem o corpo exausto, porém a mente não desliga e o corpo não entra em repouso profundo. Com o tempo, essa falta de descanso de qualidade vai afetando vários sistemas do corpo. O sistema imunológico enfraquece o humor, fica mais instável, a memória piora e a capacidade de lidar com o estresse diminui. Bom, no próximo bloco vamos entender por que o cérebro age dessa forma. Vamos ver como que a neurociência explica sobre o funcionamento da insônia e por que algumas pessoas conseguem dormir facilmente, enquanto outras não conseguem, mesmo estando muito cansadas. A explicação da neurociência sobre a insônia. Agora, vamos entender o que acontece no seu cérebro quando você não consegue dormir. O sono é controlado por uma parte do cérebro chamada hipotálamo. Ele funciona como um relógio interno, responsável por regular o ritmo circadiano, ou seja, o ciclo natural de sono e vigília. Mas para conseguir dormir bem, o cérebro precisa reduzir a atividade do sistema nervoso simpático, modo de alerta, e ativar o sistema nervoso parasimpático, modo de descanso.
O problema da insônia é que na maioria das pessoas esse interruptor não funciona bem. O cérebro continua em estado de alerta mesmo quando o corpo está cansado e deitado na cama. E isso acontece principalmente por causa do estresse acumulado. Quando você vive com muita preocupação, ansiedade ou sobrecarga mental durante o dia, o cérebro entende que ainda não é seguro desligar. Ele continua produzindo hormônio de alerta como cortisol e mantém a mente em atividade constante. E é exatamente por isso que muitas pessoas relatam que a cabeça não para, mesmo estando fisicamente exaustas. O cansaço físico não é o mesmo que descanso mental. Seu corpo pode estar cansado, mas se o cérebro não se sente seguro, ele não permite o sono profundo. Agora, um outro fator importante é que o uso excessivo de telas, especialmente à noite, atrapalha a produção de melatonina. A luz azul emitida pelos celulares e computadores engana o nosso cérebro, fazendo acreditar que ainda é de dia. Isso tudo atrasa o início do sono e reduz sua qualidade também. Com o tempo, o cérebro vai criando um padrão de dificuldade para dormir. Ele associa a cama com esforço e frustração em vez de descanso. E isso piora ainda mais a insônia, criando um ciclo difícil de se quebrar. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a parte emocional. A gente vai entender quais sentimentos e padrões mentais mais contribuem para a dificuldade de dormir, segundo a psicossomática. O que a psicossomática revela por trás da insônia? Agora a gente vai falar sobre parte emocional, que é uma das principais causas da insônia. Na psicossomática, a dificuldade para dormir quase sempre está ligada a um excesso de atividade mental e emocional que não foi processada durante o dia. A emoção mais comum relacionada à insônia é a preocupação excessiva. Quando a pessoa passa o dia remoendo problemas, antecipando o futuro ou criando cenários ruins lá dentro da sua cabeça, o cérebro continua trabalhando mesmo de noite. Ele não consegue fazer a transição para o modo de descanso, porque ainda está resolvendo questões que não foram resolvidas durante o dia. Outra causa frequente é a ansiedade acumulada. Muitas pessoas conseguem segurar a ansiedade durante o dia, mas quando deitam para dormir, meu amigo, o corpo relaxa e a ansiedade sobe lá para a superfície. É como se a mente dissesse, agora que você parou, vamos falar tudo que te preocupa. Existe também um padrão muito comum, pessoas que não param durante o dia. Elas vivem correndo, trabalhando muito, se cobrando e sem momentos de pausa. Quando finalmente deitam, o corpo está lá cansado, mas a mente está muito acelerada. O cérebro interpreta essa falta de descanso mental como um sinal de que ainda não é seguro dormir. A insônia muitas vezes não é falta de cansaço, é excesso de atividade mental que não foi liberado durante o dia. Outro ponto importante é a dificuldade de processar emoções. Quando a pessoa não expressa o que sente durante o dia, seja raiva, tristeza, frustração ou sobrecarga, essas emoções ficam presas e tendem a aparecer à noite quando o corpo tenta relaxar. Já o Tao vê a insônia como um sinal de que o Shen, o espírito do nosso coração, está agitado. Quando a mente não encontra paz durante o dia, ela continua agitada durante a noite, impedindo o sono profundo e reparador. Bom, no próximo bloco, vamos entender melhor essa visão do Tao. Vamos ver como a medicina tradicional chinesa explica a insônia e quais órgãos estão mais envolvidos nesse desequilíbrio. O que a medicina tradicional chinesa revela sobre a dificuldade de dormir? Agora vamos olhar para a insônia pela visão da medicina tradicional chinesa e do taoísmo. Na medicina tradicional chinesa, o sono está diretamente ligado ao coração e ao Shen. O Shen é o espírito que habita, é a consciência e é a mente. Durante o dia, ele se expande e fica ativo. À noite, ele precisa retornar para o coração para poder descansar. Quando o Shen não consegue retornar e se acalmar, a pessoa tem dificuldade para dormir ou acorda várias vezes durante a noite. O principal responsável por manter o Shen agitado é o excesso de pensamento e a preocupação. Na medicina tradicional chinesa, isso está ligado ao baço. Quando a pessoa pensa demais, remoe problemas ou vive ansiosa com o futuro, o baço enfraquece e o Shen não consegue se acalmar. Outro órgão muito envolvido
envolvido também é o fígado. Quando existe irritação, frustração ou raiva acumulada, o Qi do fígado fica estagnado. E essa estagnação gera calor interno que sobe e perturba o Shen, dificultando o sono profundo. Mas existe ainda uma relação com os rins. Pessoas que acordam entre 3 e 5 horas da manhã geralmente têm uma fraqueza nos rins, muitas vezes relacionada ao medo e à exaustão acumulada. No taoísmo, a insônia quase sempre é o Shen sem lar. Ela fica vagando porque o coração e a mente não encontram paz. O Tao vê a insônia como um sinal de que a pessoa está vivendo com excesso de agitação mental e emocional durante o dia. O corpo até tenta descansar à noite, mas a mente continua trabalhando impedindo o sono reparador. Diferente da visão ocidental, que muitas vezes foca apenas em produzir mais melatonina. O taoísmo foca em acalmar o Shen e restaurar o fluxo energético. E no próximo bloco, vamos falar de uma forma prática. Vamos ver o que o taoísmo sugere para acalmar a mente, fortalecer o Shen e ajudar o nosso corpo a voltar a ter um sono mais natural e mais profundo. O que o taoísmo sugere para acalmar a mente e restaurar o descanso? Agora a gente vai falar sobre a parte prática. O que você pode fazer no dia a dia para melhorar o sono segundo a visão do taoísmo? O taoísmo não propõe que você lute contra a insônia. Ele propõe que você crie condições para que o Shen consiga se acalmar e retornar para o coração. A primeira e mais importante mudança é reduzir a agitação mental durante o dia. Quanto mais você pensa, se preocupa e fica com a cabeça cheia durante o dia, mais difícil vai ser para você dormir à noite. Por isso é importante criar momentos de pausa ao longo do dia, mesmo que sejam curtos. Outra atitude importante é diminuir o uso de telas à noite, especialmente uma hora antes de você poder dormir. A luz azul dos celulares, dos computadores, mantém o cérebro em estado de alerta e atrasa a produção de melatonina. O taoísmo também recomenda fortalecer a base energética, que são os nossos rins. Para isso, é fundamental você dormir mais cedo. A ideia central é tentar dormir antes das 11 horas da noite, pois esse é o horário em que o corpo começa o processo de reparação mais profunda. Outra prática poderosa é mover o Qi do fígado. Quando existe irritação ou frustração acumulada, o sono fica prejudicado. Então, como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Atividades físicas leves, caminhadas, alongamentos ou até escrever o que está sentindo ajuda a soltar essa tensão. O fígado ele é responsável pela musculatura. Eu já falei muito disso em outros vídeos lá atrás. O sono não melhora quando você força o descanso. Ele melhora quando você diminui a agitação que carrega durante o dia. Mas além disso, o taoísmo valoriza muito a rotina. Dormir e acordar em horários mais ou menos regulares ajuda o corpo a entender quando é a hora de descansar. Pessoas com insônia costumam ter horários muito irregulares, o que piora ainda mais o problema. Por fim, pratique o Wu Wei, como está escrito aqui em cima, também no momento de dormir. Em vez de ficar na cama brigando para dormir, aceita que o sono vai chegar quando o corpo estiver realmente pronto. A pior parte é que muitas vezes a pressão por ter que dormir aumenta ainda mais a ansiedade e a insônia. No próximo bloco, vamos fechar esse assunto. Vamos falar sobre como transformar a relação com o sono ao longo prazo e o que esperar desse processo de reequilíbrio. Bom, fechando com esperança e consciência, chegamos ao final desse vídeo. Durante esse tempo todo, nós olhamos para a insônia de uma forma mais profunda. Não apenas como um problema de não conseguir dormir, mas como um sinal de que algo está desequilibrado no corpo e na mente. Vimos que a insônia não acontece só por acaso. Ela está diretamente ligada ao Shen agitado, ao excesso de preocupação, à dificuldade de desligar a mente e muitas vezes a tensão emocional que carregamos durante o dia. O taoísmo não vê a insônia como uma falha no corpo. Ele a vê como um convite para voltarmos ao fluxo natural. Um convite para diminuirmos a agitação mental, expressarmos melhor o que sentimos e criarmos condições reais para o descanso. O sono não melhora quando você força, ele melhora quando você diminui o que está deixando você acordado.
Mas, por outro lado, dormir bem não é apenas uma questão de quantidade de horas, é uma questão de qualidade de presença durante o seu dia. Quanto mais você consegue viver com mais leveza, mais o sistema nervoso consegue relaxar à noite. Mas peraí, você não precisa resolver tudo de uma vez. Mas pode começar hoje a fazer pequenas mudanças, reduzir a agitação mental, criar momentos de pausa, dormir mais cedo e tratar a si mesmo com muito mais gentileza. Se esse vídeo te trouxe alguma clareza ou esperança, deixa aqui nos comentários o que mais ressoou com você. Já salva esse vídeo para assistir novamente quando você precisar. E se você quiser continuar nessa jornada de equilíbrio emocional e físico, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E lembre-se, seu corpo sabe como descansar. Às vezes ele só precisa que você pare de atrapalhar. Porque o Tao não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, obrigado por ter ficado até o final. Cuida bem de você e até o próximo vídeo.